Assim, eu cresci, me desenvolvi, fiz o ensino básico, fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado. E aí eu cheguei no primeiro ano do doutorado, há 3 anos atrás, e eu descobri que a humanidade tinha criado um gênio da lâmpada, das conversas, pelo menos, né? Eu podia pedir para ele qualquer código, eu podia pedir para ele qualquer referência e de repente isso estava na minha mão. E eu acho que você passou por uma situação semelhante, talvez não exatamente nesses passos, mas a gente compartilha algo que é geracional, que é essa geração de pessoas que se desenvolveu até um certo ponto da vida sem a inteligência artificial e de repente isso surgiu na vida delas de maneira gratuita muitas vezes e sem que elas precisassem se perguntar se isso seria benéfico ou não. E hoje em dia eu tenho me perguntado muito sobre isso. É benéfico usar IA, pelo menos no que eu faço, que é pesquisa, que é ciência? Existe algum problema nisso? Qual é a limitação disso? Nesse vídeo eu quero tratar um pouquinho sobre isso, eu quero discutir alguns artigos recentes que foram publicados na Nature em forma de editoriais que discutem o uso da IA no doutorado, o uso de ferramentas de IA que estão sendo desenvolvidas especificamente para pesquisa. Quero falar para vocês que tem inteligência artificial, modelos publicando artigos no Archive, sendo aceitos em conferências, e também quero atualizar vocês sobre uma nova portaria do CNPq que saiu, que traz algumas primeiras pinceladas em normativas de como você deve usar IA, pelo menos no Brasil, para fazer pesquisa. Então, quero começar aqui com esse editorial aqui, inteligência artificial e o estudante do doutorado, amigo ou inimigo? É um questionamento válido, né? Então, aqui eles, feito pela Linda Nordling, estudantes de pós-graduação utilizam cada vez mais ferramentas de inteligência artificial para redigir, programar e pesquisar, mas muitos temem que isso possa corroer as próprias habilidades que um doutorado deveria desenvolver. Então, esse é um dos meus medos, realmente, assim. Eu fiz e me desenvolvi academicamente na graduação e no mestrado sem isso, e agora eu tenho essa ferramenta. Só que será que essa ferramenta de alguma forma não está corroendo algumas habilidades que eu deveria ter desenvolvido ao longo do meu doutorado? Esse artigo vai tratar um pouco sobre isso. Então, o começo aqui traz alguns alunos de doutorado que trazem os seus relatos, né, como a Leona Diala, que utiliza ferramentas de inteligência artificial em muitos aspectos do seu doutorado, como eu mesmo falei, né? Pesquisar literatura, apresentação, gerar código, resumir artigos. Só que ela vem aqui e fala o seguinte, né? Quando eu era estudante de graduação, não existia IA como essa. Passávamos horas lendo, praticando, tentando e tentando novamente até conseguirmos. Agora as pessoas querem que a IA escreva tudo. E ela não está sozinha nessa, digamos assim, ambivalência de usar, mas ter esse medo, né? Ela fala, o artigo continua, né? Quando a revista Nature entrevistou quase 3.800 estudantes de doutorado no ano passado, 3/4 acreditavam que as ferramentas de IA poderiam ajudar os alunos a trabalhar com mais eficiência, 71 consideravam aceitável usá-la para apoiar os seus estudos e cerca de 81% diziam não confiar totalmente nas ferramentas, enquanto 65% temiam que a IA prejudicasse as habilidades de pensamento, pesquisa e escrita. Então você veja que essa dicotomia ela é generalizada, é eu, é você e esses 3.800 alunos entrevistados que não são brasileiros, mas que usam a maioria a IA, acham que a IA vai ajudar, mas não confiam e ainda temem que a IA vai trazer algum tipo de malefício para suas habilidades de pesquisa. Então a gente está se encontrando nesse ponto onde a gente não sabe o que fazer, como proceder. E a questão é justamente essa que traz aqui: onde traçar a linha? A confusão que muitos estudantes de doutorado sentem decorre em parte da aceleração tecnológica da IA, que supera a capacidade das universidades de governá-la. Então, de acordo com um relatório publicado por uma agência europeia em Bruxelas, né, ela pesquisou universidades de toda a Europa sobre as políticas de ensino do doutorado e apenas 5% consideraram as diretrizes existentes sobre IA suficientes. E ainda existia um maior grupo, que era 38%, que ainda estava estabelecendo políticas pela primeira vez, enquanto 13% ainda não tinham políticas definitivas. Então, a maioria das universidades no Brasil, e o Brasil como um todo, né, salvo por essa normativa que eu vou falar ali no final, está dentro desse 38%, claro, não foi entrevistado aqui, porque era especificamente na Europa, mas que está estabelecendo políticas pela primeira vez ou não tem nenhuma política. O seu programa de pós-graduação, você conhece alguém que
já tenha discutido isso, se existe políticas para uso de IA, né? É uma coisa que ninguém estava pronto e a gente agora está começando a pensar nisso. E aí, continuando, né, o editorial aqui fala sobre a IA que entra no laboratório, né? Então, falando sobre cada vez mais aplicativos de IA estão sendo desenvolvidos especificamente para pesquisa, é isso que eles tentam te vender o tempo todo em grandes, nas redes sociais. Você tem aqui para descobrir e compreender a literatura, temos o Research Rabbit, temos a Elicit, que eu já usei e conheço, provavelmente fiquei sabendo por alguma rede social também. Eles listam algumas inteligências artificiais que estão sendo usadas para isso, mas o core, né, o centro disso aqui por fim, se você sentir que está se tornando muito dependente de sistemas de IA, a Amina Iones, da empresa de apoio acadêmico, ela tem um conselho simples: volte aos métodos convencionais. A IA existe há apenas cerca de 3 anos, a maioria das pessoas concluiu seu doutorado sem ela, você consegue. E aí entra uma outra questão, porque assim, tudo bem, né? Muitas pessoas, até hoje, todo mundo quase, terminou o seu doutorado, terminou sem IA, né? 99,99% das pessoas que têm um doutorado hoje não tinham o IA para fazer o seu doutorado, e nós fomos a primeira geração que talvez vai ter isso. Então, beleza, né? Se as pessoas antes conseguiam, por que que eu hoje talvez, né, tô me sentindo meio dependente, não tô confiando muito, eu vou fazer sem, eu vou tentar diminuir o uso. Mas ao mesmo tempo, vai sempre existir aquela pessoa do seu lado que você vai pensar, pô, essa pessoa está publicando muito, essa pessoa talvez está tendo um desempenho. Você sempre vai querer se comparar, a vida acadêmica é feita de comparações independente de onde você está, e você pode ficar se perguntando, tá, será que eu não estou sendo otário de não estar usando algum tipo de chat de inteligência artificial para resolver meus problemas e eu estou fazendo tudo da maneira mais lenta? Quando eu vou ser recompensado por não estar usando a inteligência artificial? Então, qual é o limite? Tudo isso não está estabelecido ainda. E aqui no final, né, ele trata de mais algumas pessoas que se recusam a usar IA, enfim. Só que ele fala assim, né, independente, né, de que você use IA ou não use, né, existe essa previsão de que a competição por financiamentos e empregos tentará muitos a usar as ferramentas de IA de maneira duvidosa, buscando atalhos para progredir na carreira, que é justamente isso. Tudo bem, eu não vou usar, mas se alguém usar e for beneficiado, bom, como é que a gente vai punir essa pessoa por ter talvez criado um atalho que ela não deveria? Ou será que ela realmente não deveria ter usado esse atalho e, na verdade, a gente não deveria criar ferramentas para evitar que isso seja um atalho, que, na verdade, todos possam se beneficiar do uso da IA e aí todos elevem o seu nível de pesquisa e façam produções mais qualitativas, façam produções com maior quantidade ou maior qualidade? E é nisso que eu trago aqui o segundo, né, artigo de editorial: se cientistas da IA estão transformando a pesquisa, instituições, financiadores e editoras precisam reagir. A capacidade de automatizar o processo de descoberta em algumas áreas da investigação científica levanta questões não respondidas sobre como a pesquisa deve ser conduzida. E essas perguntas são justamente, bom, como a pesquisa deve ser conduzida e como ela deve ser avaliada, né? Quando você vai prestar um concurso, vai colocar o seu currículo lá, quando você precisa de uma bolsa de produtividade, vai falar, publiquei tantos artigos num ano. Quando você vai competir por uma vaga de pós-doutorado, por uma bolsa, por alguma coisa, e você vai competir com pessoas que talvez estejam usando esses atalhos, as agências financiadoras, as universidades, as editoras de revistas, elas precisam estar prontas para reagir a esse tipo de comportamento que vai surgir. E aí a revista fala, né, que a Nature publicou um artigo com uma descoberta que é decepcionante, de que uma técnica não conseguiu melhorar o aprendizado de redes neurais artificiais, mas que não foram essas descobertas que os editores consideraram relevantes, mas em vez disso foi a maneira como o trabalho foi realizado, que é o foco do artigo. Foi um resultado usando o The Scientist, que foi desenvolvido por pesquisadores de uma empresa de IA japonesa, né, a Sakana AI, com sede em Tóquio, e os detalhes foram disponibilizados pela primeira vez como um pré-print, e
Enfim, esse sistema de inteligência artificial, o The AI Scientist, ele representa um esforço para automatizar completamente o processo científico. Então veja que você pode pensar, nossa, eu estou usando aqui a minha IA só para fazer revisão bibliográfica ou só para arrumar meu texto. Calma aí. Desde a revisão bibliográfica, a concepção de uma ideia até a execução de experimentos e redação de resultados é a proposta desse The AI Scientist. Conforme detalhado na Nature, o The AI Scientist foi capaz de seguir esse processo e gerar um artigo científico sobre o seu resultado, que foi um resultado negativo, e esse trabalho passou pela primeira rodada de revisão por pares para a submissão de um workshop em uma conferência de aprendizado de máquina. Então, eles conseguiram publicar ou passar por uma rodada de revisão por pares numa revista, num workshop. E, na verdade, tem mais, né? Esse projeto ele gerou 3 artigos, um dos quais atingiu o workshop lá de uma conferência, só que não atingiu o nível de aceitação para a sessão principal da conferência. Ok, tudo bem. Só que, ok, eles continuam, porque isso ocorre depois que pesquisadores publicaram no mês passado um pré-print de física teórica no qual o modelo de IA generativa de última geração, o GPT-5 da OpenAI, desempenhou um papel essencial, né? Então, e alguns físicos aí que não participaram do trabalho descreveram esse artigo como pesquisa de nível científico. Que pré-print que é esse? O pré-print é esse aqui, Single Minus Gluon 3 Amplitudes are Non-Zero. Extremamente técnico, eu vou deixar o link dele na descrição. Você pode... A introdução, assim, ela até que está bem didática, até os primeiros 4 parágrafos da introdução você consegue saber do que eles estão falando. Só que o que chama atenção aqui não é o conteúdo científico, pelo menos para mim, né? O que chama atenção é que, veja, esse autor aqui, Alexandro, ele assina como 2, que é a OpenAI. E quando você vai lendo a introdução, aqui no meio você vai encontrar a seguinte frase: The key formula, Fórmula 39, for the amplitude in this region was first constructed by ChatGPT 5.2. Ou seja, a fórmula principal do artigo foi conjecturada pelo ChatGPT Pro e depois foi provada por um novo modelo da OpenAI. Ou seja, a OpenAI usou física teórica para testar os seus modelos que não estão disponíveis de maneira pública. Isso foi depois checado na mão por alguns dos autores, né? E, enfim, eles trabalharam de maneira independente além do chat. E o artigo, assim, é uma contarada, não me importa exatamente os detalhes, só que quando você vem aqui também nos acknowledgements, eles são gratos por um monte de gente e também são gratos pela hospitalidade da OpenAI, onde esse projeto foi completado. Então, você vê que nós já estamos entrando nessa nova era, se eu poderia dizer, onde, assim, não existe condição de você que tem acesso a um ChatGPT Pro ou que pelo menos possa usar a parte gratuita um pouco no dia ali, de não usar isso para o seu benefício próprio, porque não é uma questão de passar a perna em ninguém, é a questão de que todo mundo está usando e esse benefício está aí. A questão maior é qual é o limite, até onde isso é válido. É válido apenas você colocar ali nos acknowledgements, colocar a OpenAI ou o ChatGPT como um coautor, quais são as normativas, isso ainda não está claro. Então, a sobrecarga do sistema não é a única preocupação. Então, publicar artigos além daquilo que nós somos capazes de revisar e ler não é a única preocupação. É também difícil rastrear as inspirações de um modelo, o que acarreta o risco de explorar ideias alheias sem o devido crédito. Ou seja, você está lá alimentando uma inteligência artificial com as suas ideias que não foram publicadas, e isso porque, como é que você sabe se aquele modelo, né? Você tá, se você lê lá nos termos, talvez você tenha aceitado algum termo que diga assim, ó, talvez você esteja contribuindo para ensinar essa inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai passar o conteúdo que você ensinou ela para outros pesquisadores e aí, como é que você rastreia de onde é que veio uma inspiração, se a inspiração veio de uma inteligência artificial? Ninguém ainda descobriu como contabilizar os resultados inflados pela IA em decisões de contratação e promoção, nem o que acontecerá com pesquisadores em início de carreira se tarefas cruciais para sua formação científica forem realizadas por uma máquina. Ou seja, a grande questão, a grande problemática desse vídeo, ela não tem resposta ainda, mas ela precisa ser discutida. Nós não sabemos ainda como levar em consideração esse uso de inteligência artificial,
por estudantes de graduação, por estudantes de mestrado, doutorado, por pós-docs, por pesquisadores, professores, pessoas que estão publicando. A gente não sabe. Mas é importante a gente abrir essa discussão, porque, veja, tem mais um tópico, mais um artigo aqui que eu quero deixar para vocês, porque, bom, esse archive que eu mostrei agora foi a ideia gerada pelo ChatGPT e provada por um modelo mais forte, tudo bem, que é algo que eu acho que hoje em dia muita gente faz, só não tá falando. Só que agora eu vou mostrar para vocês algo que eu encontrei lá no Instagram do Gustavo Alves, que é o canal do canal Viver como Físico, um canal super bacana, assim, eu acho que vocês talvez devam conhecer, se não conhecem, por favor. Ele fala sobre não apenas física, mas física como ciência, física, fazer científico da perspectiva de alguém que está dentro da área acadêmica, que é algo que também me interessa muito trazer aqui para vocês. Então, ele compartilhou o seguinte artigo publicado lá na Anthropic, eu chamo de artigo, né? Mas é uma publicação do site da Anthropic. Física vibracional é uma tradução do Google Translate errada, é Vibe Physics. É o estudante de pós-graduação em IA. E aí é um trabalho que foi publicado pelo professor Matthew Schwartz, que decidiu descobrir, supervisionando o Claude, que é outra inteligência artificial, em um cálculo de pesquisa real do início ao fim, sem sequer tocar em um arquivo. E o relato do ocorrido está abaixo. Vou deixar o link ali na descrição, mas eu vou resumir alguns tópicos aqui que eu achei, assim, interessantíssimos. Bom, em resumo, né, ele orientou o Claude num cálculo de física teórica que deu como resultado um artigo de física teórica em altas energias, tecnicamente rigoroso e impactante, publicado em 2 semanas em vez de um habitual 1 ano. E o que eu quero chamar a atenção é sobre essa parte aqui de seleção de problemas, né? Ele fala assim, na pós-graduação, pelo menos na minha instituição, os alunos do primeiro ano, que ele chama de G1, fazem geralmente só aulas. É o caso onde eu fiz e talvez na sua pós-graduação seja parecido. Você só faz disciplinas no primeiro ano e raramente você vai tocar alguma coisa de pesquisa se tocar. A pesquisa costuma começar no segundo ano. Os alunos do segundo ano, que ele chama de G2, começam com projetos bem definidos que têm garantia de sucesso, geralmente continuações de estudos anteriores, nos quais os métodos já estão estabelecidos e os objetivos são claros. No Brasil, a gente tem um pouco de diferença, talvez, porque a gente ele é de Harvard, né? Nos Estados Unidos, geralmente as pessoas não fazem mestrado, elas vão fazer doutorado. Então, você entra num doutorado já, assim, de maneira muito mais crua, né? E aqui no Brasil, o mestrado, ele cumpre um pouco essa tarefa de você pegar um projeto de pesquisa que já está bem mastigado e só aprender as técnicas. Foi o que aconteceu no meu mestrado. E aí, o doutorado, você já começa a poder se lançar um pouco mais para questões de pesquisa um pouco mais aprofundadas, mas isso ainda tem alguns debates que também é uma questão que eu quero trazer em vídeos futuros. E aí existem os alunos avançados, que são G3+, que trabalham em problemas mais abertos e criativos. Isso exige que você escolha a sua própria direção, decida as aproximações e às vezes perceba que a pergunta original está errada, e essa é a natureza da pesquisa. Sim, independente se você trabalha com física teórica, física experimental, como no meu caso, física voltada para neurociência ou computacional, você sempre vai desenvolver uma pesquisa que envolve uma pergunta. E quando você começa a ser mais livre, você começa a criar suas próprias perguntas e geralmente você vai descobrir que a sua pergunta original estava errada, você está respondendo uma pergunta que não faz sentido, enfim. Bom, qual foi o raciocínio dele, né? O meu raciocínio foi de que aqui tem um problema de tradução, as Large Language Models já conseguem realizar todos os trabalhos do curso, então já superaram o estágio G1. Mas se a IA não consegue realizar os projetos G2, aqueles com rodinhas de apoio, onde eu já sei a resposta e posso verificar a etapa, então certamente não conseguirá realizar G3+, onde a criatividade e bom senso são essenciais. Então ele escolheu um problema da ressoma do ombro de Sudakov no parâmetro C, shoulder, em inglês isso aqui faz mais sentido, mas eu não sei o que se trata, tá? Ele dá aqui um contexto, enfim, só que o ponto, né, é justamente isso, né? Ele pede para a inteligência artificial resolver um problema do qual ele sabe qual é o caminho e como guiar. E aí ele pede para a IA desenvolver um plano inteiro de pesquisa, research plan, para isso, né? E aí, veja só, eu fiquei extremamente impressionado, porque assim, por mais que você seja um pesquisador com anos de experiência, desenvolver um plano de pesquisa tão detalhado, com tarefas 1.1, 1.2, 1.3, cada uma das coisas, assim, isso é algo que o professor teria
feito, né? E provavelmente aqui ele orientou na produção disso aqui, mas a IA, ela tem essa capacidade, porque ela, bom, já sabe resolver a maior parte dos problemas, ela tem essa capacidade de sim, com algum guia, desenvolver um projeto de pesquisa de cabo a rabo que vai do começo até o artigo publicado, né? E o artigo foi publicado no Archive, claro, não foi revisado por pares, não foi uma coisa que a gente tem revisão do que é a ciência mesmo, mas ele está aqui, está publicado inteiramente feito por IA. O professor não tocou em nenhum código, nenhuma linha desse texto, ele só orientou, como ele faria como se fosse um aluno de doutorado. E aqui ele assina. O mais interessante é que ele assina como o autor, e aí ele coloca aqui embaixo AI Research Assistance Cloud Opus. Isso aqui é interessante porque ele não está colocando a IA como autora, ele é o autor. E isso conversa com a portaria, e aí nós chegamos ao ponto final do vídeo, que é a portaria do CNPq, que foi lançada no mês de março, né? O CNPq institui política de integridade de atividade científica, que estabelece normas e boas práticas de atuação, e essa política é elaborada com base de ações, blá blá blá, traz diretrizes para o uso de IA na pesquisa científica. O que eles falam aqui, né, sobre essas diretrizes em IA, o texto traz abordagem específica sobre o uso de inteligência artificial generativa, IAG, cujo uso não é proibido, mas é preciso que seja declarado qualquer que seja o tipo de IAG e a fase do desenvolvimento da pesquisa, especificando a ferramenta utilizada e a finalidade. Então, assim, ainda não existe uma normativa exata sobre padrões de descrição de como você, né? Não existe um ABNT de referência para dizer assim, eu usei a IA aqui ou ali. Só que você tem que dizer, também é vedada a submissão do conteúdo gerado por IA como se fosse de autoria humana. E é isso justamente que está aqui no artigo que esse Matthew Schwartz aqui fez. Ele colocou, ele é o autor do artigo e ele disse aqui que teve um Research Assistant que foi o Cloud Opus. E aí continua a normativa dizendo que os autores e autoras são integralmente responsáveis pelo conteúdo final, inclusive por eventuais plágios ou imprecisões geradas pela ferramenta utilizada. Ou seja, se você usou a IA, você copiou e colou lá no ChatGPT, e você entregou a sua dissertação, a sua tese, seu TCC, e a banca falou, olha, mas tem uma coisa errada, você é o responsável por isso ainda. Não existe, não, mas eu usei o ChatGPT e o ChatGPT disse que isso está certo, então não posso ser responsabilizado. Não, você vai ser responsabilizado e, além do mais, o uso da inteligência artificial na elaboração de parecer científico não está sendo recomendado ainda. Ou seja, burocracia, né, que é onde eu acho que a IA tem mais a nos ajudar, que é resolver parecer científico de coisa que é, assim, padrão, coisa que acontece todo dia, que você tem que ficar revisando milhões de documentos. Isso, na carreira de professor, ela toma muito tempo, mas ainda não está sendo recomendado, porque, assim, é uma prática que demanda um pouco mais de discussão, assim, de quais são as éticas em cima disso. Então, assim, essa portaria do CNPq vai estar aqui, tanto o link da notícia quanto a portaria na íntegra, se você quiser ler, leia, porque ela não é só sobre IA, ela é sobre integridade científica, que é algo muito, muito pouco discutido nos programas de pós-graduação, especialmente quando a gente está falando de programas de exatas, física, as engenharias, matemáticas. Então, se você quer saber quais são as normativas do seu país para fazer ciência de maneira íntegra, leia essas normativas. De maneira geral, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, né? Ao meu ver, se você está na graduação e você... Eu não tenho nenhuma dica assim quanto a estudos, né? Você deve usar para resolver exercícios, você deve... Eu não usei no doutorado, eu tinha já IA no doutorado, mas eu usei muito pouco. Assim, se eu usei era assim para entender um conteúdo, para resolver ainda exercícios, eu prefiro até pegar uns solutions ainda, mas é porque eu fiz as disciplinas quase 2 anos atrás. Talvez hoje em dia já não vale a pena você ir atrás de um solution. Mas o ponto é, se você está na IC fazendo pesquisa, a minha mais sincera e honesta dica é não use a IA. Tá? Não porque eu não quero que você aprenda de maneira mais rápida, mas porque algumas coisas que você vai ter que aprender ali ainda não estão 100% automatizadas pela inteligência artificial, e isso vai, de alguma maneira, podar o seu desenvolvimento, e você não precisa ter pressa para fazer iniciação científica. Qualquer coisa que você fizer já está bom.
Você não precisa sair da graduação com 3 artigos publicados. Se você sair com um, muito provavelmente isso não vai ser mérito seu, tá? Eu vou trazer vídeos mais elaborados discutindo isso, mas não use, tá? Para desenvolver código na IC, aprenda realmente a programar, aprenda a fazer a parte de pesquisa, porque isso vai ser um diferencial de alguma forma na frente. Se você já está numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, aí fica mais a seu critério e essa discussão ela não se termina aqui, tá? Mas eu gostaria de saber agora, como chamada ao seu comentário, qual é a sua opinião? Você usa IA todo dia, o dia todo? Você não usa? Você acha que isso prejudica você ou não? Deixa aí nos comentários se você chegou até aqui para eu saber que as pessoas realmente assistiram esse vídeo até o final. Eu gostaria de agradecer que você que chegou até aqui. Eu espero ver vocês, né, nos próximos vídeos que surgirem por aí. Tem bastante coisa, como eu sempre falo, vindo por aí. Até mais e valeu!